Eu lhe saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no programa História e Geografia Bíblica. E até o momento podemos ver os momentos iniciais da vida do Senhor Jesus, mas nos últimos episódios nós falamos de alguns milagres operados pelo Senhor Jesus. Nesse episódio, nós vamos continuar falando de mais um milagre, que é a cura do leproso. E para nos ajudar neste programa, contamos com a participação do pastor Eduardo Rossetti. Paz do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, Vinícius, a paz do Senhor a todos os que nos acompanham. Amém. Nós, então, pastor Eduardo Rossetti, vamos ler um texto bíblico como base desse episódio, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Vamos ler todos os versos, que são de 1 a 4, que nos diz assim: E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Pastor Eduardo, nesse primeiro momento, nós temos um registro da cura do leproso no Evangelho de Mateus. Ele não é o único que vai falar sobre essa cura, porque nós vamos encontrar, além do Evangelho de Mateus, os Evangelhos de Marcos e o Evangelho de Lucas, que também vão relatar essa cura. Quando nós lemos esses três livros, parece-nos que a sequência das coisas não coincide, né? Porque o Evangelho de Mateus está dizendo que Jesus desceu do monte, e era um monte onde havia sido proferido o Sermão da Montanha. Certo. Mas cabe nós falarmos aqui que o Evangelho de Mateus, ele não tem uma preocupação cronológica, né? Perfeito. Enquanto Lucas, ele vai dizer assim: ó excelentíssimo Teófilo, e ele vai dizer, por sua ordem, ele usa esse termo, por sua ordem, os fatos que ocorreram. Então, Mateus, ele não tem essa preocupação, mas ele divide em seções. Então, há momentos que falam sobre Jesus, ele como rei, o seu nascimento, o nascimento de Jesus, rei dos judeus. Em outro momento, Sermão da Montanha. Mas agora, a partir do capítulo 8, nós temos uma série de episódios que marcam milagres operados. Então, por isso, não devemos ler, né, o Evangelho de Mateus procurando uma conexão cronológica, comparando com outros evangelhos. Mas isso já nos esclarece. Ambos os relatos são palavra de Deus. Cada um com seu propósito, obviamente, né? Aliás, pastor Eduardo Rossetti, por que o Evangelho de Mateus, endereçado, escrito para os judeus, começa logo nas curas, falando de uma lepra, a cura de uma lepra? É interessante, como você disse, nós observarmos que os evangelhos, de um modo em geral, né, eles não têm uma preocupação com cronologias. A preocupação com cronologias são preocupações humanas, não é? A preocupação de Deus foi relatar fatos que dizem respeito ao interesse de Deus em apresentar Jesus. Perfeito. Seja para os judeus, seja para os gregos, seja para os romanos, né, seja para a comunidade espiritual nova, né, os novos convertidos na fé. Os evangelhos, eles destacam passagens
que tem o objetivo de fazer esse tipo de apresentação. Por isso, não nos é interessante ir à leitura em busca de cronologias, tentar fazer. Há um esforço nesse sentido que é conhecido como a harmonização dos evangelhos, não é? Mas isso é de pequeno interesse e tem pequena ação na nossa vida espiritual. Amém. Ô, pastor Eduardo, queria até fazer uma segunda pergunta para o pastor. Nós estamos estudando juntos um trecho que vai falar da cura de um leproso. Certo, não é? certo. Agora, como era, não é, essa doença e por que esse fato aqui é apresentado como um primeiro milagre? Isso, veja, depois que o Senhor Jesus ele proferiu o seu primeiro grande discurso, que é conhecido como o Sermão do Monte, não é? E por que Sermão do Monte? Porque ele o proferiu sobre um monte, não é? E ele vendo ali a chegada da multidão, então ele sobe a um monte e ele então profere aquele sermão, que é um sermão extremamente profundo e que vale a pena nós nos debruçarmos sobre ele e o faremos em tempo oportuno. Mas veja, escrevendo aos judeus, ele apresenta como o primeiro doente a quem o Senhor Jesus irá demonstrar o seu poder divino, a sua ação divina, o seu poder sobrenatural, é um leproso. E ele, inclusive, usa uma expressão que é uma expressão predileta de Mateus, que é "e eis". Né? Em várias passagens, nós vamos ver Mateus usando essa expressão, "e eis". Isso significa assim, subitamente, de repente, não é? Inopinadamente, eles estavam ali e o leproso se apresenta diante do Senhor Jesus. Veja, apenas esse detalhe, se nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos ver diante de nós um quadro, né? Um quadro que as palavras de Mateus pinta. Né? Que quadro é esse? Imagina, uma multidão, de repente, um leproso, e aí nós vemos assim, o Senhor Jesus diante do leproso, e todas aquelas pessoas que estavam ali ao lado dele se separam, não é? Forma aquele círculo à volta do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diante do leproso. Não é? Então, nós vemos essa cena que Mateus descreve. Na verdade, a lepra era a mais temida doença entre os judeus. Ela tinha impacto, na verdade. A mais temida doença não era só sobre a saúde em si, não é? Sim, porque ela era uma doença assim, carregada de simbolismos, não é? Ela simbolizava ali um castigo de Deus, né? Simbolizava ali uma maldição. Nós temos várias passagens do Antigo Testamento em que as pessoas foram punidas com a lepra, não é? E era uma doença que representava o fato de que alguém era deserdado, não é? E o judeu ele dava muito valor à herança, não é? O papel da herança na cultura judaica é um papel muito relevante. E aquele homem, ele se coloca diante... Então, imagina, Mateus escrevendo aos judeus, já de pronto, não é? Pronto, ele coloca ali o Senhor Jesus diante de um enfermo, de um leproso. Acho interessante nós falarmos sobre isso aqui, porque a lepra em si, ela tinha toda uma consequência, ela tinha uma série de consequências quando alguém era diagnosticado. Então, não era algo que estava sem um olhar do Senhor, não. Nós vamos perceber que há uma preocupação no Pentateuco. Há capítulos, 2 capítulos inteiros
de Levítico. E aí vamos dar a referência. Levítico 13 e Levítico 14 vão se debruçar sobre isso, porque é preocupação do Senhor. Então, a pessoa deveria ficar separada, tinha uma quarentena que era necessário respeitar. Quando falamos quarentena, já agora no senso comum, né? Não eram 40 dias, mas havia uma contagem de dias em que a pessoa, o indivíduo, até ter certeza se era de fato lepra ou não, ela deveria respeitar um isolamento. E havia, então, uma pessoa responsável por dar aquele diagnóstico, examinar a pessoa para confirmar se de fato era lepra ou não. E essa figura que examinava era o sacerdote. Agora, estamos falando aqui de um momento em que, já que o leproso deveria se manter isolado, distante do contato, vamos lembrar aqui, estamos falando de uma sociedade em que o senso de comunidade é muito importante, né? Que é a comunidade judaica. Então, não frequentar uma sinagoga, não participar das atividades familiares, né? Vimos aqui em episódios que o convívio familiar, ele era muito respeitado, era muito aproveitado, cada um tinha a sua função, e o leproso, ele precisava se isentar de tudo isso. Ou seja, havia um impacto na saúde, um impacto na família, um impacto na sociedade, na comunidade como um todo, e religioso, porque ele não poderia se apresentar, estar nas sinagogas e, então, ter contato com outras pessoas. Então, fica aqui esse esclarecimento, não é? Porque o Senhor Jesus, ele não se distanciou, o leproso se aproximou de Jesus e o Senhor Jesus, ele toma uma atitude que só ele poderia fazer, né? Que era permanecer próximo e decretar a cura para aquele homem. Olha, quando nós nos preparávamos para, assim, comentar sobre esse sinal, sobre essa maravilha, eu tenho em casa, né, eu gosto de consultar um livro de medicina interna chamado Harrison. É um livro muito comum entre médicos e estudantes de medicina, porque é um livro que ele fala sobre todas as enfermidades, o tratamento. E eu então fui lá dar uma olhada no capítulo de lepra, hanseníase. E é interessante que o autor desse capítulo, ele diz assim: a lepra, descrita pela primeira vez em antigos textos indianos do século VI a.C., é uma doença infecciosa crônica e não fatal, causada pelo micobactério lepra. Então, eu tive a curiosidade de ver de onde era esse autor. É um professor de dermatologia da Califórnia, né? Então, você dizer que é descrita pela primeira vez em textos antigos indianos do século VI a.C., veja, das duas uma, ou ele desconhece o texto bíblico, ou ele agiu de má fé. Até porque citamos aqui o livro de Levítico, né? Isso. Levítico, a escrita, esse relato vai datar de 1400 anos 1400 antes anos de Jesus. Ou seja, bem anterior ao relato, duas vezes mais indiano. antigo em termos antes de Cristo, né? 600 a 700 anos mais antigo do que esses textos indianos que ele descreve, que aparece pela primeira vez, né? É o texto bíblico. E a Bíblia, ela dedica 2 capítulos inteiros, e são longos capítulos, sobre esta doença. É o capítulo 13 e 14 do livro de Levítico. E é interessante a gente observar que a precisão de detalhes com que as lesões cutâneas são descritas é impressionante, né? Ele descreve lesões
depressivas, com a elevação da borda, que o cabelo, ele cresce, o cabelo fica branco, entendeu? Veja, há toda uma descrição anatômica, histológica, vamos dizer assim, não é? Do evento que sinaliza o surgimento da doença no livro de Levítico, 1.300, 1.400 anos antes de Cristo. Jesus. Vamos aproveitar, pastor Eduardo, e pedir aqui o auxílio de uma figura que vai nos ajudar até resumidamente. Não há como colocar todos os detalhes, né? Mas nós temos a dedicação desse capítulo 13 de Levítico e que vai mencionar uma avaliação não somente na pessoa humana, mas vai falar das manchas esbranquiçadas e depois a observação, se ela se manteve branca ou não. Mas além da pessoa, né, humana, nós temos a possibilidade de em tecidos, até mesmo em casas, em pedras, e quando era identificado isso, era necessário retirar, não é, aquelas pedras para que não houvesse risco de contaminação aí, não é, entre as pessoas da comunidade. Então é importante nós falarmos sobre isso, porque nós temos o capítulo 13, então no verso 2 a 46, falando sobre a pessoa, como deveria ser avaliado, o próprio diagnóstico, o intervalo de tempo para saber se aquilo evoluiu ou não. E aí, sim, declarar lepra. E aí havia uma declaração, né? Imundo, imundo. Ou seja, há uma preocupação e Mateus registra isso tudo aqui. E o que me chama a atenção, pastor Eduardo, é que enquanto havia a orientação para não haver contato, o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, o verso 41, que dedica a essa cura, diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Então, assim, enquanto, né, ele poderia esperar um distanciamento, não. O Senhor Jesus é aquele que tem todo o poder. E ele, então, vai tocar, e ele tem poder não somente sobre a saúde, não é? Mas ele vai decretar a limpeza, a purificação daquele homem, ou seja, além de não ser contaminado, ele transferiu vida, porque ele curou aquele leproso. Então, há uma dedicação muito importante dos evangelhos nesse sentido. Esse diálogo que está aqui em Mateus e nos outros evangelhos também, vale a pena nós atentarmos para certas expressões. A primeira é, o leproso, quando ele chegou, diz assim: se quiseres, podes tornar-me limpo. Não foi uma obrigação, né? Então, veja, uma imposição. Ele não fez ao Senhor Jesus o pedido: Jesus, cura-me. Jesus, eu estou enfermo, eu estou com essa situação, eu preciso de ser curado. Ele não falou isso. Primeiro, se quiseres. Então, aqui nós vemos uma antecipação da graça de Deus. Amém. É uma antecipação da graça de Deus. Ou seja, ele... E aqui... essa expressão que o leproso usou tocou profundamente o coração do Senhor Jesus, porque a fé genuína, ela não exige. A fé genuína, ela se coloca à disposição de Deus, né? Ele se colocou ali à disposição da vontade de Deus. Ele se saciou em saber que se o Senhor quisesse que ele fosse curado, ele seria curado, tá? E ele disse mais: se quiseres, pode tornar-me limpo. A preocupação dele não era exatamente com a cura da doença, perfeito, mas a preocupação maior dele era ser purificado da maldição, da separação, né? Daquilo que daquele estigma que estava sobre ele.
tá? Que o tornava impuro aos olhos das demais pessoas. Então, pastor Eduardo, quando nós observamos isso, esse pedido, né, foi um clamor, não é? Foi um clamor. Foi um clamor. Então, o milagre operado pelo Senhor Jesus tem um impacto tão importante na vida daquele homem que não é somente sobre a saúde, mas tornar ao convívio familiar, tornar ao convívio com as pessoas, poder transitar novamente, sair daquele isolamento, poder estar presente novamente na sinagoga. Ou seja, vamos nos colocar numa condição como essa, o Senhor Jesus faz tudo perfeito. Ele não se preocupa só com uma coisa, não, ele se preocupa conosco por inteiro, não é? E restaura tudo na nossa vida. Foi o que o Senhor Jesus fez com aquele homem. A purificação daquele homem daria a ele uma nova vida, né? Era uma mudança tão radical de vida que era uma nova vida, né? E nós nos lembramos, quando falamos disso, do texto no Novo Testamento, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? Então, certamente, os apóstolos, quando registraram esse texto no Novo Testamento, eles se lembraram daquilo que Deus fez na vida de certos homens, cuja ação de Deus mudou radicalmente a sua vida. E é interessante que a resposta do Senhor para ele é: eu quero. Eu quero. Deus quer nos abençoar. Amém. Deus quer nos salvar. Que bênção. Às vezes, nós é que não queremos, tá certo? Nós é que não queremos ser salvos por Deus, né? Mas Deus quer. E é interessante a ordem que Mateus escreve aqui, ó. Eu quero ser limpo. E o que ele escreveu mais à frente? Diz assim, e logo ficou purificado da lepra. Então, observa a ordem dos acontecimentos. Ele primeiro foi purificado, se tornou limpo. Limpo de quê? Da impureza cerimonial que estava sobre ele. Então, perante os olhos daquelas pessoas que ali estavam, ele havia sido, por Deus, limpo. E depois, a lepra foi purificada. A aparência física da sua impureza, ela foi curada. Então, observa a ordem dos acontecimentos naquilo que Mateus descreve como a ação de Deus na vida do leproso, de dentro para fora. Excelente, não é? O que é a sua conversão? Não é uma transformação fora, de dentro para fora. É um novo nascimento, né? É nova criatura. Agora, é interessante é que quando nós continuamos o Evangelho segundo Mateus, o Senhor Jesus vai dar uma ordem, uma orientação para o leproso. Vai, mostra-te ao sacerdote, e ele faz referência daquela cerimônia, de um ritual que deveria ser, que havia sido ensinado por Moisés, aliás. Então, continuamos no livro de Levítico, agora não mais no capítulo 13, mas no capítulo 14. Então, o quadro aqui, o próximo, ele vai nos mostrar exatamente algumas etapas dessa cerimônia de purificação. E nós vamos perceber o quanto não existe separação, Velho, Novo Testamento, né? Tudo isso é conjunto de um único projeto que vem da mente de Deus, se assim podemos dizer, mas que é profético. Então, aquela cerimônia de purificação, o sacerdote avaliava, então, o homem, se havia realmente sido curado, né? Então, existe a possibilidade da cura. Sim, embora seja afirmado comumente que a lepra é uma doença incurável, a lepra, ela... Nos registros mosaicos... A própria Bíblia, ela já mostrava que a lepra tinha cura. E hoje, nos tratados de medicina, nós aprendemos que existe dois tipos de lepra. A lepra tuberculoide e a lepra lepromatosa, né? Entre esses dois tipos,
há várias fases, vamos dizer assim, intermediárias, que eles chamam de borderline, né? Então, a lepra tuberculoide é mais branda, porque o hospedeiro, ele tem mais imunidade, né? O doente, ele tem uma imunidade melhor, então a doença se manifesta de uma forma mais branda. Então, essa forma é passível de cura espontânea, tá certo? Quando não é muito grave, o próprio organismo, ele gera anticorpos, ele gera uma defesa natural que é capaz de curar. E a própria palavra de Deus já falava sobre isso. Perfeito. É interessante que esses elementos observados no capítulo 14 de Levítico vai falar primeiro, uma purificação com água, né? E nós vemos um cumprimento disso porque a própria palavra de Deus, a própria Bíblia vai dizer lavados com água limpa, que é a palavra de Deus. Então, já falando aqui, não é, dessa nova criatura que é feita, nós temos a ação da palavra de Deus que estava profetizada aqui, inclusive a expiação com o sangue. Então, nós temos um elemento que é percebido em toda a Bíblia, sempre que é associada ao perdão, né? Sempre que é associada a uma expiação. E, por fim, então, o óleo, né? Um terceiro elemento que era passado, né, na cabeça, era também respingado com o dedo do sacerdote. Então, nós percebemos aqui o quanto esses elementos eles se encaixam para dizer que Deus nos faz em Jesus novas criaturas e age através da palavra, do poder do sangue de Jesus, do batismo com o Espírito Santo e como esse projeto é rico. E o Senhor Jesus opera tudo isso, mas sem desprezar aquilo que havia sido dado por Deus pelas mãos de Moisés, que foi a lei. É interessante que essa passagem ela mostra alguns aspectos que quebram o tabu, que quebram os padrões judaicos de lidar com a doença, porque ele diz assim, estendendo a mão, tocou-o. Na lei mosaica, né, quando alguém tocava um corpo imundo, né, algo imundo, ele se tornava imundo. Então, ele precisava guardar um período de quarentena para se purificar. A tendência natural de alguém tocar um leproso era que essa pessoa se tornasse imundo. No entanto, aqui, o que aconteceu foi exatamente o contrário, não é? O imundo se tornou limpo com o toque de Jesus. Não é? E eu me lembrei dessa passagem aqui em 2 Coríntios 5, 21, que diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Então, assim como o Senhor Jesus, né, ele se fez pecado por nós, o Senhor Jesus tocou o imundo, né, para que através do seu toque ele fosse purificado. Então, essa passagem é algo assim maravilhoso meditar nela, né, e vermos aqui quanto amor, quanto cuidado, o zelo do Senhor Amém. Pela vida do homem. E aqui está o retrato da nossa própria condição, o dia em que nós nos encontramos com o Senhor, tá bom? Amém. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, um episódio muito rico
e que nos faz passear pela palavra de Deus, o que é de extrema edificação para nós, no Velho Testamento, nos dias do ministério terreno do Senhor Jesus, e também com versos doutrinários que estão relatados nas cartas de Paulo, né, e demais apóstolos. E isso para nós significa que Deus tem o seu projeto e Ele quer nos alcançar. Vimos hoje que o Senhor Jesus quer nos fazer novas criaturas. E como o Senhor Jesus nos alcança pela sua graça. Amém? Pastor Eduardo Rossetti, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Vinícius, a paz do Senhor a todos os que nos assistem. Amém. A todos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus.